Na minha percepção, todo mundo é gente boa, todo mundo é certo. Às vezes eles estão no lugar errado. Por exemplo, às vezes você conhece uma pessoa, entendeu? Que deveria estar assim no consultório do psiquiatra, tomando uns ansiolíticos, uns calmantes assim, de um analista. De onde é que você botou essa pessoa? Na sua certidão de casamento. Nossa, é a pessoa certinha no lugar errado. Hoje eu vim falar com vocês de felicidade, tá certo? Então essa é a minha proposta, divertir você um pouco. Quando o assunto é felicidade, nós precisamos entender algumas coisas e por aqui eu começo. Dificilmente você vai encontrar um texto que simplifica tanto a felicidade como a Bíblia. A Bíblia, na verdade, é a única literatura que tem a coragem de simplificar a felicidade, dizendo: aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, do trabalho de suas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Todas as vezes que você for falar de felicidade em qualquer ambiente filosófico, em qualquer outro ambiente, sempre uma infinidade de variáveis vão estar envolvidas, tentando explicar a você o que você precisa para ser feliz. E pasme você, fica algo praticamente impossível. Então a Bíblia diz que aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, esse vai ser feliz. Só que eu preciso te explicar algumas coisas em torno da felicidade. Primeiro, é legal você saber a diferença de felicidade e alegria. Se você não souber isso, você pode confundir uma pessoa alegre com uma feliz e uma pessoa triste com uma infeliz. Alegria tem a ver com informações e acontecimentos superficiais e periféricos, aquilo que está ao seu redor. Dependendo das notícias que você recebe, do momento em que você recebe, isso te traz alegria ou tristeza. Você levanta de manhã, se depara com o sorriso de seu filho, de seu neto, aquilo te traz uma alegria extraordinária. Você então recebe logo depois de colocar seu filho para a escola a notícia de que sua mãe teve um mal súbito, ela passou mal e foi para o posto de saúde, e aí aquela alegria dá lugar à tristeza, à apreensão, a sensação de que você pode perder alguém que você ama, e você sai dirigindo, chorando no telefone, conversando, e quando você chega no hospital, sua mãe já está na recepção. Foi apenas uma queda de pressão, lá vai a tristeza embora, e volta de novo a alegria. Quando o assunto é felicidade, a felicidade é um pouco mais demorada. Ela tem a ver com decisões mais assertivas de médio e longo prazo. Ela não chega com tanta facilidade que a alegria. Às vezes você pode ver uma pessoa feliz, porém triste, chorando a perda de um ente querido, a dor de uma notícia ruim, mas ela é feliz em sua essência. Ela só está vivendo um período de tristeza. Às vezes também você vê pessoas extremamente alegres, mas quando você vai conversar com ela de perto, você descobre que há muita tristeza, mágoa, ressentimento, muita coisa dentro do coração dessa pessoa. Então cuidado para você não confundir alegria com felicidade. Felicidade tem a ver, por exemplo, com a boa escolha de seus amigos, boas escolhas profissionais, escolher um bom casamento. Eu vou falar disso num determinado momento, para tentar te alertar, porque é uma das áreas que contribui muito para a felicidade ou infelicidade. Entendeu? Porque são 7,8 bilhões de pessoas na Terra, e tu só pode escolher. E preste atenção, depois que você escolhe uma, você eliminou todas as outras. A possibilidade de errar é grande. Por isso que você fala: pastor, quando alguém fala que acertou, eu fico chocado. Falei: nossa, que sorte, porque eu não consegui acertar, eu errei. Só que eu consegui transformar a pessoa errada na pessoa certa, com maturidade, entendeu? Aliás, se você achar a pessoa certa, é melhor deixar ela em paz.
para não fazer ela sofrer. Tá bom? Então a diferença está aí, alegria e tristeza. Alegria e felicidade, certo? Tristeza e infelicidade. Um tem a ver com sentimentos superficiais, periféricos. Já a felicidade tem a ver com sentimentos, emoções e escolhas bem internas, bem pautadas, bem fundamentadas. E aí você vai viver uma vida mais suave. Tá certo? Segunda coisa que eu preciso que você entenda. Essas questões de alegrias e de complementos, cujas quais nós estamos atrás, elas são altamente personalizadas. O que satisfaz uma pessoa pode não ter nada de valor para outra. Às vezes você fala assim: o meu sonho é uma casa de praia. Eu gosto de sol, areia, o barulho do mar. Sim, o vento. O outro fala: não, maresia, a areia cola na gente, a gente parece um bife milanesa, uma ventania que não deixa nada arrumado. Aí o outro pensa: eu gosto de uma casa de campo, verde, frescor, silêncio. O outro pensa: perereca, cobra, sapo, muriçoca. Ou seja, o que pode fazer uma pessoa alegre pode trazer uma tristeza tão grande para a outra, que é algo terrível. Então é importante primeiro você entender o que é um ser humano. Se você entender isso, porque preste atenção, nós fomos criados por Deus para viver em sociedade, para viver com gente. Entendeu? Que tipo de gente? Todo tipo de gente. Você tem que aprender. Sogra, cunhado, esposa, filho, vizinho, chefe, colaborador. Você tem que aprender a viver com gente. Só que muitas pessoas têm dificuldade disso. E aí começa a botar bicho no lugar de gente. Bicho é uma benção, sim ou não? Mas é bicho. O dia que você achar que um bicho parece com gente, é porque você está parecendo com bicho. Porque bicho tem pelo. Bicho é bicho. E pior, tem gente que está numa solidão tão grande que está botando o nome de gente em bicho para parecer que tem gente dentro de casa. Como é que é o nome do cachorro? João. Ô João, vem aqui, João. Aí vem o João. Uau, uau, uau. A gata chama Antônia. O passarinho chama Gustavo. E pior, sabe que é o maior barato de tudo isso? É que eles falam assim para mim: pastor, o senhor não está entendendo. Meu cachorro só falta uma diferença tão pequena para o ser humano, não é? Aliás, a minha pergunta: será que você não se dá bem com ele e gosta exatamente porque ele não fala? Pensa um cachorro que falava: essa água está quente, quero trocar a ração. Chegou tarde, estou molhado. E cachorro ainda dá para viver, mas gato não. Não me leva mal não. Gato gosta de gente não. Gosta não. O gato é um bicho assim, individualista. Cachorro, você abre a porta, ele sai. Gato, você abre a porta, ele olha para tu. O carinho que o gato faz no pé da mesa, faz na sua perna. Você conhece um gato que morreu num assalto? Porque o gato não defende nada. O ladrão chega, ele levanta as patas e diz: não é nada meu, se puder deixar o saco, ajuda. E o cachorro já foi dessa para melhor. É assim que funciona. Então, por favor, se você tem um pet, cuide bem dele. Eu tenho 5 cães, mas é tudo bicho. Não bota, nossa, fica bonito de camiseta o cachorro. Bota uma coleira em tu. Vai ficar fantástico, vai combinar.
É lógico que eu não estou fazendo crítica a isso, né? Não é nada disso. Eu só estou dizendo, e minha proposta aqui é dizer: aprenda a lidar com gente. O que é uma pessoa? A Bíblia está aí para isso. O que é uma pessoa? Primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses diz assim: todo corpo, alma e espírito deve ser apresentado a Deus de forma irrepreensível. Está aí a definição do que é um ser humano. Um ser humano é um corpo, repita corpo, é uma alma, repita alma, e é um espírito. Isso. Seu marido é o quê? A sua esposa é o quê? O seu filho é o quê? E se você tiver outro filho, é outro? Outra. Sua sogra, um corpo sem alma, com muitos espíritos. É só uma brincadeira. Okay? Não aplaude não, senão eu não saio daqui vivo. Bom, para aí, gente. É só falar de coisa ruim que o negócio fica. Volta aqui para mim. Vamos lá. Se uma pessoa é um corpo, ela tem necessidades materiais que precisarão ser supridas. Se a pessoa é uma alma, ela tem necessidades emocionais que precisam ser cumpridas ou supridas. Se ela é um espírito, ela tem necessidades espirituais que precisam ser supridas. Então, se você tem um filho, você precisa dar coisas materiais para ele, sim ou não? Mas só material é tudo? Porque ele também é alma e... Então seu filho também precisa de coisas emocionais. Isso. E também de coisas espirituais. Você tem uma esposa? Quem aqui já viu uma mulher falando assim, ó? Eu tô cansada. Eu tô exausta, sabe? Tô com vontade de sumir. Qualquer hora dessa você vai chegar aqui e eu vou ter sumido. Tem alguém reclamando, sim ou não? Normalmente os homens foram treinados para resolver problemas materiais. Homens são treinados, preparados para resolver problemas materiais. Quando um homem vê uma mulher reclamando disso, assim, sabe o que ele fala? Está reclamando de quê? Olha a casa que tu mora, o carro que tu anda, a vida que tu tem. Você sabe quantas mulheres gostariam de ter o que você tem? Note que só falta cantar Roberto Carlos. Esse cara sou eu. Como que ele diz? Eu sou habilidoso para te oferecer tudo o que você precisa. Casa, carro, comida, roupa, viagem. Aí ela faz assim, ó. Não é isso. Não é isso. Você não entende, sabe? Eu quero assim cumplicidade. Eu quero assim um amigo. Atenção, carinho, respeito, sabe? Massagem no pé. Porque quem está reclamando não é o corpo, é a alma. Quando uma mulher não reclama de coisas materiais, isso significa, ô camarada, que na área do corpo tu é fera. Só que os homens, quando escutam isso, ele fala: cumplicidade, companheirismo, amigo, massagem. Vou parar de pagar as contas, vou ficar apertando seu pé, que eu quero ver quem é que paga. Ele não consegue entender que ela está simplesmente dizendo para ele. Quando eu digo ela, eu digo ele, eu digo os filhos. Eu dou tudo para o meu filho. Tudo o quê, cara? O que é tudo? Tudo para uma pessoa seria mais ou menos dividir essa pessoa e atender demandas espirituais com oração, certo? Com uma leitura bíblica, com mensagens, né? Que inspiradas pela palavra de Deus,
com carinho, com atenção, com cuidado, para suprir a alma, diálogo, e também com coisas materiais. O grande problema é que, por exemplo, uma mulher deixa o marido sem sexo, aí o cara fica nervoso, meio doido, tal, sim. Aí sabe o que ela faz? Vai orar. Senhor meu Deus e Pai, vou fazer uma campanha para ele calmar. O troço é físico e a dona quer ir para o mundo dos espíritos. Eu imagino Deus falando para acalmar. Coisas materiais são resolvidas na mesa. Coisas emocionais são resolvidas no sofá, no diálogo, no olho a olho. Coisas espirituais são resolvidas no altar. Ô pastor, cama não resolve nada, eu vou falar disso mais à frente. Cama não é lugar de resolver problema. Cama é lugar de celebrar problema que foi resolvido. Ah, nós resolvemos na cama. Mentira, na cama você celebra, cerol. Entendeu? Problema se resolve no altar, na mesa e no sofá. Tá certo? É a administração da mesa, é a intimidade do sofá e é a comunhão com Deus do altar. É assim que funciona. Então, se você tem uma sogra que reclama, a primeira pergunta: quem está reclamando? A reclamação é material, é emocional ou é espiritual? Pessoas reclamam não sempre verbalmente. É muito comum pessoas reclamarem de uma forma comportamental. Um filho fica rebelde, uma pessoa fica evasiva, distante, triste. Ela está buscando comunicar uma deficiência, que pode ser tanto do espírito, que tem que ser resolvida, como eu disse, no ambiente espiritual, como da alma, coisas emocionais e coisas materiais. É assim que funciona. Então, se tiver faltando alguma coisa em você, porque eu já reparei que tem gente que é bom demais, tem gente que é bom para oferecer para a sua vida a parte espiritual. São pessoas de fé, de comunhão com Deus, certo? Mas elas têm deficiências seríssimas na parte material, passam necessidades, vivem uma vida extremamente desafiadora. Às vezes são mulheres, sabe, que vê seus filhos perdidos num ambiente de droga, de bandidagem. Mas pastor, eu estou aqui na igreja. Pois é, você ora por ele, você preparou bastante essa pessoa para entender o mundo espiritual. Para você ter noção, ontem eu estava conversando com um amigo que foram roubar o carro dele e viram que ele era pastor. O assaltante falou assim: ô pastor, o senhor me desculpa, ora por nós, que nós estamos aí nessa vida, mas pode ir embora. O que indica que a família daquele camarada o treinou bastante para o mundo espiritual, mas não o treinou para vencer na vida de forma material. Então é importante que você entenda isso. Se você quer ser feliz, entenda que coisas materiais, físicas, são importantes. Você vai precisar cuidar das suas emoções, certo? E você vai precisar cuidar do seu espírito. Se não for assim, sempre vai haver uma deficiência, uma tristeza, uma lacuna. É assim que acontece. Quanto mais rápido nós aprendermos isso, mais fácil fica, tá certo? Então, quando nós vamos fazer isso, o que nós precisamos? Volto eu para a Bíblia. Tema a Deus acima de todas as coisas. É o primeiro mandamento. Amai a Deus, melhor dizendo, acima de todas. E o segundo mandamento qual é? Ama o seu como? O primeiro qual é? Amo a? O segundo qual é? Não, vamos direito. O primeiro é amo a? O segundo é amo a mim mesmo. Porque olha o que o texto diz: ame o próximo como a você. Você vem antes do próximo. O próximo é próximo depois de Deus e de tu. Por que está a gente sofrendo demais?
Primeiro, porque não sabe a diferença de amar e de gostar. Segundo a Bíblia, eu tenho que amar todos, sem nenhuma distinção. Que isso fique claro. Agora, não preciso gostar de todo mundo, gente. Gostar tem a ver com gosto. E tem gente que você aprova e não gosta. Tem umas pessoas ruins de viver. Fofoqueiro, mexeriqueiro, invejoso. Sim ou não? Sim. A Bíblia diz: bendito é aquele que vem em nome do... Isso, se Deus está mandando gente para a sua vida, pode ter certeza que o Satanás também vai mandar os filhos dele, e vai embaralhar com os de Deus, que é para você ter dificuldade. Mas dá uma dor quando a gente fala que você tem que fazer um processo seletivo. Os crentes dizem: não concordo. Então lasque-se. Você tem que aprender a selecionar gente. Ama todo mundo. Agora, gostar, você faz um processo de seleção, certo? Você vai definir até onde essa pessoa vai. Eu, por exemplo, eu tô aí indo para 55 anos. Estou acabado assim porque morei perto da praia. Maresia acabou comigo. Mas escute só. Quando você vai escolher alguém, selecionar alguém, estou falando de gente, você tem que saber que lugar essa pessoa vai ocupar na sua vida. É importante, não cabe todo mundo. E fique tranquilo, porque quem não se relacionar de forma íntima contigo, vai se relacionar com o outro. E quem não se relacionar com ninguém, não serve para tu também. Repita comigo: se uma pessoa disser que você é um cavalo, pode ser mentira. Se 5 pessoas disser que você é um cavalo, pode ser um complô. Se 20 pessoas disserem que você é um cavalo, compra uma ferradura. Você tem que selecionar. Eu estou indo para 55. Eu posso dizer que eu tenho poucos amigos? Claro que não, gente. Se tem um troço que é para você ter com fartura, você só tem que saber que tipo de amigo. Você quer ser feliz? Tem amigos só para rir, contar piada, pescar, jogar bola. Umas amigas para você ir no shopping, isso, falar que a outra engordou, isso, sabe, aquela coisa divertida, sabe, isso, tenha. Agora, nem sempre a do shopping, do futebol e do lazer serve para ir para sua casa. Tem gente que vai para sua casa meio triste, não faz você rir, mas é sério, gente boa. Tem gente que vai para sua casa, mas você não empresta dinheiro. Tem gente que nem vai ou você empresta porque paga. Tem gente que você não viaja porque é chato. Tem gente que viaja contigo e é bom para toda obra. Tem gente que você conta segredo. Tem gente que, se suspeitar de um segredo seu, já conta. Tem gente que pode ser seu sócio. Tem gente que não deve ser nem seu cliente. E não fique triste com isso não, você tem que aprender. Levante todos os dias tomando 2 decisões. A primeira é fazendo assim, ó, para receber quem chega. A segunda é fazendo assim, ó, para se despedir de quem vai. E deixa aí, gente. Quem não pode ir é o cônjuge, só se Deus levar. Mas isso eu vou falar mais à frente. Tá certo? Então você tem que selecionar gente. Não tenta. Todo mundo que eu vi, que no começo pensa que todo mundo é bom, no final pensa que todo mundo é ruim. E nem todo mundo é ruim, e nem todo mundo é bom. Aliás, na minha percepção, todo mundo é gente boa, todo mundo é certo. Às vezes eles estão no lugar errado. Por exemplo, às vezes você conhece uma pessoa, entendeu? Que deveria estar assim no consultório do psiquiatra, tomando uns ansiolíticos, uns calmantes assim, entendeu? Uns Gadernal. Era bom para estar num divã de um analista. Onde é que você botou essa pessoa? Na sua certidão de casamento. Nossa, é a pessoa certinha no lugar errado. E cuidado que você pode estar rindo de você, não é?
Então, se eu quero ser feliz, gente, primeiro, outra perguntinha para mim já encerrar essa parte. Onde é que a minha felicidade está? Esse é que é o perigo. Aí é que está a chave. Porque se você achar que está lá e quando tu chegar lá não tiver, vai dar uma frustração. Você quer ver? Tem gente que diz assim: a hora que eu casar, eu vou ser feliz. Aí casou. Cadê a felicidade? Nossa, tá onde? Tá onde? Tá aqui não. Pastor, pode falar a verdade para o senhor? A hora que eu tiver um filho, eu vou ser? Tenha 2 filhos. E ver se a felicidade está nos catarrentos. Pastor, não. Para mim, eu sempre sonhei com a minha casa própria. A hora que eu tiver minha casa, eu vou ser? Compre. Você vai descobrir até uma coisa. Você vai saber quanto custa uma casa. Mas depois vai ter que descobrir qual é o valor de um lar. Comprar casa é fácil. Difícil é transformar a casa em lar. Ah, pastor, a hora que eu tiver minha formação acadêmica, mestrado, doutorado, vou fazer MBA. Faça, filha. Pega o canudo e diga: eu tenho a formação, Xirra. Vai lá. Vai lá, remédio. Isso. Porque a hora que você chegar onde você pensa, e está na Bíblia, está recheada assim, ó, tinha uma dona que achava que a felicidade estava nos homens, uma tal de uma samaritaninha. Buscava nos homens a dona. 1 homem, 2 homens, 3 homens, estilo coelhinho da Páscoa. Uma dona fantástica. Atrás de homem. Ô dona para gostar de homem, meu Deus do céu. Não gosto de fazer fofoca não, mas... Até que um dia ela encontrou um homem. Quem é? Jesus, o 7º homem. O perfeito. E Jesus falou para ela: dona, nossa, a senhora está igual roleta de ônibus, rodada. Vem cá que eu vou dar um sentido na vida da senhora. Todos os homens que você encontrou até hoje queriam seu corpo. Eu quero sua alma e vou mudar a sua vida. Achou a felicidade. Tem um outro maluco também, depois você lê na Bíblia, que eu não vou ficar lendo não, tá bom? Um tal de Acã, um maluco lá, rapaz. Põe umas coisas material, porque tem gente que acha que está no dinheiro. Dinheiro. Meu filho, você vai embora, ó. E aprenda uma coisa: dinheiro é um excelente servo, mas é um péssimo senhor. Se o dinheiro governar a sua vida, ele fala para você assim: não me gasta. E você vê o rico vivendo uma miséria terrível. Mulher dele feia, bagunçada, que não gasta dinheiro com nada. Os caras mequetrefe, é ou não? Você está rindo, mas é sério. O Acã achou que a felicidade estava, se lascou. Então você tem onde? Fala assim: a minha felicidade está em Deus. É isso aí. Resumo. Agora tu precisa de mufunfa? Sim ou não? Claro, a Bíblia diz: os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele entregou aos filhos dos homens. Quem é o filho dos homens? Somos nós. Se você não governar, alguém vai governar. Ah, pastor, dinheiro faz mal. Anota o Pix. Manda para mim, pô. Dinheiro é bom, entendeu? O Abraão era rico? Era? O Jó era rico? O Davi? Salomão? E na nossa vez nós vamos se lascar? Você precisa de família, sim ou não? Claro que precisa. Tem uns irmãozinhos, uma mãezinha, uns parentes. Não tem nada de perfeito, mas é bom ter, sim ou não? É bom. Ah, pastor, não tem, que eu sou sozinho. Dane-se, você veio para carreira solo. Construa a sua. E não adianta reclamar. Se você reclamar comigo, sua família vai aparecer do nada. Ah, fala sério. Você precisa de família, você precisa de saúde? Então cuide. Entendeu? Cuide do seu corpo. Cuide. Comida. Pastor, esse dia um médico falou comigo: pastor, vou passar uma dieta.
Falei, então manda, meu filho. Ele falou, bota na boca, tá bom, cospe. Se tiver gostoso, cospe. Olha, porque tudo que é gostoso faz mal. Agora tem o tal dos veganos. Vegetariano. Meus ancestrais não construíram arco e flecha para correr atrás de repolho. Entendeu? Eu gosto de carne. Eu gosto. Pensa. O rodízio de alface só vai dar lagarto e formiga. Pelo amor de Deus. Então tem que cuidar do corpo, sim ou não? Isso. Tem que cuidar. Área importante. Vida espiritual é importante? Então tem que ter oração. Ah, pastor, não acredito em nada. Ora por nada, fecha o olho. Falo nada que está aí em algum lugar. Não acredito no Senhor, nada, não acredito em nada. Mas aí eu fui lá, aquele pastor engraçado falou para eu falar com nada. Isso, às vezes eu já aprendi a conversar com o marido, é quase o nada mesmo, não é? Então Você tem que cuidar da sua vida espiritual. Pega uma Bíblia, bota dentro da sua casa, lê. Não entendo nada, para que entender? Lê, faz uma oração assim, daquela, sabe? Isso, fecha os olhos. Ah, pastor, mas eu não me concentro. Não estou falando para concentrar. Estou mandando você virar monge. Ah, se puder segurar na mão dos componentes, segura. Senhor, olha aqui. Vê se isso aqui que parece, família. Tem misericórdia. Agora eu preciso conversar com vocês sobre uma das coisas que é importantíssima nessa vida e que passar por ela sem fazer é quase um sacrilégio. Casar. Eu preciso falar com você. Não que a felicidade está no casamento, longe disso, longe. Casamento não é lugar para ser feliz, é lugar para compartilhar a felicidade. Pastor, qual é a hora certa de casar? Quando você é muito feliz. Mas você é tão feliz, mas você é tão feliz que se você perder um pouco da felicidade. Então o que a Bíblia fala sobre administração? Vamos lá. Tem um texto no Novo Testamento que diz assim: todo homem que desejar construir uma torre, ele deve se sentar primeiro para calcular. A torre é a ideia, ele é o executor, quem vai realizar. Os recursos, ok? Ele vai avaliar administrativamente se o que ele tem é suficiente para ele conduzir sua ideia num poder de realização. E o texto é bem claro, para que se ele parar a construção pelo caminho, quem passar na rua olhar e vai dizer: essa pessoa que está fazendo essa torre começou, mas não pôde terminar. Por quê? Simplesmente porque não planejou. Ela não colocou a administração ou aplicação dos recursos de forma correta. Dinheiro não é fácil de administrar. E a maioria das pessoas que tem problema com dinheiro, elas têm problemas com emoções. Essa é a grande verdade. E é assim que funciona. Se você pega uma pessoa, a Bíblia diz que quem é fiel no pouco é fiel no muito. Por quê? Porque a conversa aqui não é sobre recursos, é sobre postura, ok? A pessoa que administra bem dinheiro, ela pode ganhar 2 salários. E se você perguntar a alguém que administra bem e ganha 2 salários, essa pessoa vai ter pelo menos aí, vamos dizer, nos últimos 2 anos, conseguiu guardar 700 ou 1.000 reais. Como alguém que ganha 2 salários consegue guardar alguma coisa? Consegue. O poder de administração bíblico, a Bíblia continua. Ela diz: qual é o rei que se vai à guerra antes de colocar seus soldados? Porque presta atenção, quando você vai ir para um negócio, não é só seu não. Sua mulher vai junto, seus filhos vão junto, seus pais vão junto. Tem uma turma inteira que vai com você. Se isso der ruim, não dá ruim só para você não.
Então é muito importante o rei. Olha o que o texto diz: qual o rei que indo à guerra, antes de ir à guerra, ele não se senta para descobrir se ele, com o número de soldados que tem, certo? Ele é capaz de enfrentar o exército inimigo. Porque se ele descobrir que o exército inimigo tem mais soldados do que ele pode enfrentar, ao invés de ir para uma guerra, ele vai para uma pacificação, certo? Ele vai enviar um estadista para negociar um acordo de paz, porque ele não é louco. Então, administrativamente, é muito, olha para mim, administrativamente, é muito importante que você entenda sobre administração. Pessoas vão passar por aqui e passam por aqui te ajudando a administrar pouco, te ensinando coisas simples, como precificação de produtos que as pessoas sequer são capazes de fazer de forma correta. Dobrei e eu ganho 100%. Pare e pense. Então, se você anda sempre com problema de dinheiro, você não tem problema financeiro, você tem problema emocional. Pode ter certeza. Ninguém pode ter problema financeiro o tempo inteiro. Se o período de escassez chegou na sua vida, ele já deveria ter te ensinado a diminuir os gastos. Você já deveria ter baixado o seu nível num nível tolerável, porque é assim que funciona. Você acha que o José vai governar o Egito do nada? Ele sonha com sol e lua, 2 astros de governo do Gênesis. O sonho de José já dizia para ele: você vai ser governar, e vai governar o quê? Ele vai governar prosperidade e escassez. Onde ele aprende essas 2 matérias? Prosperidade, a casa do rico e poderoso oficial do faraó Potifar. Escassez, a prisão onde ele caminha 3 anos. Ele fica 10 anos estudando sobre administração em ambiente de prosperidade, e 3 anos estudando num ambiente de escassez. Você sabe por quê? Porque pessoas se perdem muito mais com muito dinheiro do que com pouco. Ah, pastor, se perdem, e às vezes não se perde financeira não. O cara constrói a vida do lado de uma guerreira e no final tenta terminar do lado de uma aventureira. Perde família, perde isso, perde aquilo, abandona filhos, perde os valores, perde tudo. Pare e pense. Ele vai aprender a administrar. E para administrar muita coisa, eu preguei isso esses dias aqui na igreja. O cara está trabalhando, bonitão, na casa do faraó, ou do criado do faraó, do oficial, e a mulher do Potifar olha para o José e diz: esse cara cabe como meu marido, dá para colocá-lo na cama do meu marido. Olha só, o cara já é o chefe dos criados. Então a administração não é só grana não, meus irmãos. Ok? Tem que administrar crescimento, administrar humildade, para não cair na soberba. Você está entendendo? É muita coisa que está envolvido. Então hoje, quando você vê pessoas enroladas economicamente o tempo inteiro, eu recomendo você, procure um profissional da saúde emocional. Ele vai poder te ajudar mais que o sempre, porque já é comprovado. Essa também é uma grande luta nossa com um sistema governamental como o nosso. Você sabia que a gente não pode colocar numa escola uma matéria como a educação financeira? Não pode colocar. Não é permitido colocar na grade a educação financeira. Alguns que tentam fazer, dão uma maquiada na temática para colocar, enrola, porque não pode. Porque já descobriu-se que quem tem problema com dinheiro tem problema com emoção. Se você vai ajudar alguém a administrar dinheiro, inevitavelmente essa pessoa vai aprender a administrar suas emoções. Se ela administra suas emoções, já era. Ela começa a prosperar, porque ela sabe sobre relacionamento interpessoal. Ela vai saber lidar com relacionamentos verticais, quem está acima, quem está abaixo, relacionamentos horizontais, quem está na mesma posição. Quando isso acontece, sabe o que acontece? Você prospera. E quando você prospera, você não depende do sistema governamental. Então você é alguém que pode fazer crítica. Então você não é importante.
Administrar é muito importante. Tem gente que tem ideias extraordinárias, poder de realizações fantásticos, certo? São pessoas que têm recursos, que trabalham pra caramba, mas que quebram e quebram, porque não consegue. Ganhou um dinheiro, troca de carro e troca de casa, e viaja, e faz isso, e faz aquilo, certo? Aquilo outro, quando vê, volta para um ambiente pior do que quando começou. E talvez você entenda disso melhor do que eu. E por último, não menos importante, fé. Seu negócio também vai precisar de fé. Vamos voltar aqui para ver se você lembra. O primeiro foi o quê? Você precisa de uma? Isso. Depois você precisa de realizar. É onde entra o empreendedor. Depois você precisa de recursos. Agora você vai precisar de trabalho. Depois fé. Fé por último, pastor. Não é fé primeiro, fé por último. Comigo a fé vem por último. Primeiro você tem a ideia, depois você vai conseguir poder de realização, depois você vai atrás dos recursos, depois você trabalha pra caramba, aprende a administrar. E se esse troço tudo junto não der certo, você deve falar assim: pastor, já deu certo. Fé. Você já viu um texto bíblico que diz assim: orai sem cessar? Sim ou não? Você acha que a oração é importante, sim ou não? Claro que é. Se a Bíblia diz que tem que orar sem cessar, é porque a oração é muito importante, é ou não é? É. Mas mais do que a importância da oração, eu vou te dar uma dica. Observe a pauta da sua oração. Que tipo de conversa você anda tendo com Deus nas suas orações? Porque o tempo é o mesmo. Uma mulher pode lavar roupa e passar roupa ao mesmo tempo? Sim ou não? Não. Ou lava a roupa ou lava a louça ou passa. É assim que funciona. Duas ao mesmo tempo não dá para executar. O que me ensina que se você está orando e está fazendo bem, está orando para Deus corrigir seus erros, ou está orando para que você prospere, o tempo que você vai levar é o mesmo. A pauta é que é diferente. Eu vou te mostrar um texto agora. Observe bem, eu vou fechar aqui. Gênesis 26, 12. Semeou Isaque naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor isso é fé. Esse cara coloca a semente num solo improdutivo. Era terra? Era, mas era desértica. A probabilidade dele ter êxito numa lavoura desse tipo, ainda mais com esse percentual de 100 medidas, é basicamente impossível. Isso é fé. Agora, tudo isso aqui começou na ideia de semear, na capacidade de tornar a ideia um canteiro de plantio. Para plantar, ele teve que ter recursos, quer mão de obra, quer semente. Teve que trabalhar duro, porque se trabalhar em solo fértil já é difícil, imagine naquele solo improdutivo. Só que ele sabia que não ia produzir, não tinha como produzir. Então, esse cara, para fazer tudo isso, ele precisou da fé. O que eu estou querendo dizer a você é que a fé, ela não é que ela vai vir por último, é que tem coisas que você não vai poder resolver. E por mais habilidoso que você seja, por mais habilidosa que você seja, há circunstâncias que te fogem o controle. Aí sim, a sua fé, o mercado ficou ruim, certo? A concorrência se acirrou. Então hoje, o ambiente ou o mercado cujo qual seu negócio está inserido, seu produto, seu serviço, ok? É um mercado que ele tomou uma proporção onde o número dos seus concorrentes se tornaram grandes. O poder de compra deles
é muito maior que o seu. A capacidade e os recursos que eles têm para colocar no marketing são bem mais intensos que os seus. Então há uma desigualdade econômica entre vocês. Aí você vai para a fé. Aí eu vou dobrar meu joelho e vou dizer: Senhor, eu preciso da sua intervenção. Eu preciso que o Senhor envie clientes para mim, mediante ao que eu vivo e o que eu posso hoje, mediante a minha realidade. É assim que funciona. Quando nós colocamos essa sequência, biblicamente não tem como não dar certo. Primeiro, porque eu ofereci o melhor que eu tinha, e se o melhor não foi o suficiente, eu levei para o meu melhor o meu Deus. Lembra? Deus está no meu negócio, vai estar sempre, porque eu sou cristão. Cristão onde? Em qualquer lugar. Essa que é a grande questão. Eu não sou pastor, gente. Eu não sou pastor. Eu estou pastor quando eu estou na igreja. Quando eu vou lidar com os meninos que trabalham para mim, eu não sou pastor. Eu sou o patrão. Para minha mulher, eu não sou o pastor. Eu sou o patrão. Hoje o meu vizinho levou um caminhão lá e quebrou algumas coisas que eu havia construído. E ele mandou uma mensagem: pastor, meu caminhão passou aqui, quebrou isso, quebrou aquilo, eu vou mandar consertar. Mas eu sou o vizinho, eu vou visitar a minha mãe, ela não me chama de pastor. Os meus filhos não me chamam de pastor, mas eu sou um pai cristão, um filho cristão, um marido cristão, um vizinho cristão, um pastor, obviamente, cristão, certo? Um humorista cristão, um palestrante cristão. É assim que funciona, certo? Ontem à noite eu estava ministrando um evento lá no Transamérica, lá em São Paulo, 2.000 barbeiros no evento do seu Elias, um cara que é barbeiro. Vocês conhecem ele aí? Quem conhece o seu Elias? Conhece? Sabe que os caras, um jogador de futebol entra num avião na Europa para vir a Belo Horizonte cortar o cabelo com o cara. Segura essa. Quando o cara voltar para lá, o cabelo já cresceu. Isso é que é negócio. É só para você entender, certo? Pensa num negócio extraordinário. Um trabalho bem próximo desse nosso. Ô Diogo, teve mais de 200 conversões no trabalho. A de ontem. Tá certo? Então nós vamos precisar de fé, sim. Mas vou te falar uma coisa: use a fé para você primeiro, e faz tudo isso que você tem recebido de ferramenta no seu negócio primeiro, antes de botar a fé. Provavelmente, talvez até você note que não vai precisar nem de muita fé para dar certo, porque negócio para dar certo precisa de fé, precisa de uma boa ideia, de alguém que saiba executá-la, de ter os recursos. E assim, o trabalho, certo? A administração, é assim que funciona. Você consegue entender porque você vai ser capaz de ser perseguido, mesmo sem dizer nada? As pessoas não vão gostar de você só por causa da sua postura, mesmo você não se tornando soberbo, nada. As coisas são difíceis. Observe, algumas pessoas podem ser perseguidas só porque receberam um elogio, só porque alguém viu nelas a capacidade de fazer algo e quis premiá-la, muitas vezes falando sobre a sua conduta. Inevitavelmente, só por causa disso, essa pessoa acaba criando desafetos. Essa é a comunidade religiosa, escribas e fariseus. Não tem nenhum gentil aqui não. O texto faz questão de dizer que quem está querendo levar essa mulher para o buraco é crente, e quem está querendo criar problema para Jesus salvar os outros também é crente. É isso. Eles colocam Jesus no meio. E o verso 5 diz: na lei nos mandou Moisés
que as tais sejam apedrejadas. Está todo mundo escutando. Na lei nos mandou o Moisés que as tais sejam apedrejadas. E o Senhor? O que o Senhor fala da lei do Moisés? Contraria. Diga que nós não podemos apedrejá-la. Diga. E nós vamos acusar o Senhor de ir contra a lei de Moisés e vamos tacar pedra em você também. Vai lá, diga. A mulher está no centro, perto de Jesus. A multidão que estava ouvindo Jesus agora, né, recebe a visita dos escribas e fariseus, que, diga-se de passagem, deveriam estar sentados bem pertinho de Jesus para ouvi-lo. Mas como eles não conseguiam estar perto de Jesus, porque a santidade de Jesus mostrava a vergonha deles, é melhor estar perto de alguém que vive pior do que eu, porque pelo menos eu não preciso me acusar, eu posso acusar a outra pessoa. Há uma coisa muito importante se você quer saber se quem reina na sua vida é Deus ou Satanás. Todas as vezes que os erros dos outros sobressaem aos seus olhos, chama a sua atenção, você está perto de Satanás. Pessoas que estão perto do diabo enxergam somente os erros. Pessoas que estão perto de Jesus conseguem enxergar virtudes em meio aos erros. Mas eles não estão assim. Eles querem criar um problema. E o verso 6 diz claramente isso. Isto diziam eles, tentando para que tivessem do que o acusar. Por quê? Porque não tem. Mas quer acusar Jesus para quê? Boa pergunta. Para quê? Não tem do que o acusar, mas vamos acusar. Você está entendendo? Por que você está ficando rico? Porque você está roubando. Por que você está prosperando? Porque você é desonesto. Porque se eu disser, não prosperando, que você prospera sem algo ilícito, é como se eu estivesse passando para mim uma incapacidade de alcançar. Então é muito mais fácil para as pessoas, né, destruírem a reputação das outras do que criarem suas próprias reputações. Eles estão querendo levar Jesus sem razão, é verdade, tentando acusá-lo ou arrumando alguma coisa. Mas eu acho sensacional o que Jesus faz. O caso é sério, é um adultério, tem testemunhas. O caso é seríssimo e Jesus não dá nem bola. Jesus abaixa e deixa o pau quebrar lá em cima e está brincando. Algumas pessoas tentam dizer que ele estava escrevendo o pecado da mulher no chão com o dedo porque apaga. Nada disso. O que Jesus está querendo dizer é: eu não estou nem aí. Vamos embora, toca o barco. Vocês estão querendo fazer dela o centro das atenções, mas eu não estou. Eu não vou prestar atenção nisso. O que eles deveriam ter feito? Para e pense. Para de conversar com Jesus, pega a mulher, vai embora e mata a mulher. Mas eles não estão satisfeitos com isso, não. Eles querem levar Jesus junto. Eles querem dizer: olha, nós precisamos matar ele também, precisamos fazer alguma coisa com esse indivíduo. Para ela, a gente já está resolvido, o caso dela já era, ela já está morta, é só matar. O que nós precisamos agora é uma forma de levar esse indivíduo junto com ela. Mas ele não fala nada, ele não está dando atenção para eles, ele não está olhando para eles. Jesus não está nem aí para aquela situação. É como se ele dissesse assim: quer matá-la? Então pega a mulher, leva e mata. O Moisés não autorizou? Não é isso? Não é essa a cabeça de vocês, que uma pessoa quando erra não deve ter uma segunda chance? Porque eu aprendi uma coisa ao longo da minha vida: se alguém sempre foi sem vergonha, sempre foi sem vergonha, sempre foi sem vergonha, e se converte, sabe o que as pessoas falam? Fica de olho, hein? Fica de olho, que isso não era mole não. Você é lobo na pele do cordeiro. Está aí na igreja, está aí na igreja, está aí na igreja. Fica de olho, hein? Mas se uma pessoa sempre foi gente boa, sempre foi gente boa, e um dia deslizou, sabe o que as pessoas falam? Nunca me enganou não, rapaz. Isso tinha alguma coisa por baixo dos panos assim que eu não me engano, certo? Pode notar. Por quê? Porque as pessoas gostam de ver os outros cair. Seja franco, a maioria de nós, até de fato, se você está na rua, alguém escorrega e cai, normalmente o que você faz? A nossa preocupação é tão grande
com isso que nós já sabemos isso e está no nosso inconsciente. Você quer ver? Quando tu tropeça, já tropeçou? Qual é a primeira coisa que tu faz depois de tropeção? Me ajuda aí. Caçar se alguém viu. Porque se ninguém viu, certo? Tá tudo certo. Mas se alguém viu, é verdade. Nós paramos e olhamos para eles, Jesus não está nem aí, certo? Mas eles não vão se dar por vencido, por satisfeito, não. Eles vão dar um jeito de fazer com que Jesus também seja morto. Então, o verso 6, o texto diz assim, verso 7, perdão. E como se insistisse, então como é que ficaram? Jesus, taca a pedra nela ou não taca? Taca ou não taca? Taca ou não taca? Taca ou não taca? Taca ou não taca, Jesus? Isso aqui é uma adúltera. Vamos tacar a pedra, todo mundo com a pedra na mão, pedrada na dona. Jesus se endireita e vai dar atenção àquele caso. A mulher é o centro das atenções. Quem era o centro das atenções até a mulher chegar? Quem era? Quando ela chegou, quem se tornou o centro das atenções? Ela, sim ou não? Sendo acusada por um bando de religiosos. Pastor não, rapaz. Quem falou pastor aí? Falaram pastor. Pastor acusa ninguém não, rapaz. Estou brincando, que eu ouvi uma voz de uma criança. Certo? Ele se endireita, levanta. Sabe diante de quem Jesus está? Quando Jesus fica em pé diante daquela situação, ele está diante de nada mais, nada menos do que a poderosa lei do Moisés, a mosaica. Ele fica de pé e as pessoas estão esperando o que é que ele vai falar contra a lei suprema do Moisés. É isso. O que ele tem a dizer, e o que ele tem a dizer vai tirar a atenção da mulher e dele, certo? E vai colocar sobre algumas pessoas, não são sobre todos, tá bom? Jesus olha e diz assim, depois de ficar em pé, certo? Diante dele está lá o texto. O adultério é uma pena de morte, a adúltera precisa. E ele diz assim: aquele entre vocês que não tem pecado, atirem a primeira pedra. Vai lá. E o texto disse isso. E diz também que Jesus não falou mais nada. Ele abaixou e continuou escrevendo. Atire a primeira pedra. Primeiro, ele só está falando com quem tem pedra na mão. A turma do templo que estava lá, quando ele estava pregando, estava sem pedra. Eles estavam fora da situação. Então ele não está conversando com todo mundo. Ele está conversando para quem gosta de apedrejar os outros, para quem gosta de acusar os outros, para quem tem dificuldade de lidar com fracasso ou com sucesso, com virtudes ou com defeitos, porque qualquer coisa incomoda. É com esse povo, o povo da pedra. É a turma que está com a pedra na mão para atacar na mulher, porque a mulher merece e acabou. É o fim dela. Quando ele diz, atire a primeira pedra, tem muita gente com pedra, mas provavelmente a frase não é dita para todos. É dita para quem presenciou o fato, para quem sabe que é verdade. Algumas pessoas sequer sabem, vai apenas pelas histórias dos outros. Você viu? Não, eu não vi não. Me contaram. Ah, você presenciou? Não presenciei não. Não. Eu só soube. Não é com esse povo que Jesus, esse povo gosta de tacar pedra. Esse povo gosta de apedrejar. E eles vão te apedrejar de qualquer jeito. Vocês acompanham aqui, principalmente quem é membro da igreja, uma das histórias mais faladas hoje em Xerém é que o senhor Washington Reis é quem constrói a nossa igreja. Eu tenho que ouvir isso pelo menos umas 2 vezes por dia, que nós só construímos aquilo lá porque ele está financiando para a gente construir. É verdade? Não. Mas as pessoas falam, e o que a gente faz? Não constrói. Aliás, quebra aquilo tudo lá e joga no chão. Eu lembro, hoje não tem mais porque está tudo mudado, mas eu lembro quando o cachorro, eu morava ali na Praia da Mantiqueira. Deixa eu ver se eu consigo lembrar o nome. Palhaço era o nome do cachorro. Pensa num cachorro para latir para a lua.
Não podia ver uma lua cheia. Eu achava até que ele ia virar lobisomem, aquele cachorro. E uau, 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 uau. E ele ficava doido com a lua, doido com a lua. E a lua fazia o quê? Ele continuava latindo, sim ou não? E a lua continuava brilhando, acesa. Então deixe os cães latirem. E continue brilhando, continue fazendo, continue vencendo, continue crescendo. Você está entendendo? Se o que crescer incomoda os outros, se lascar também. E pior, se lascar ainda incomoda os outros e você. Então que se lasca os outros e você. Não posso falar isso não, desculpa. Mas é verdade, as pessoas ficam olhando, não fazem, não querem ver você fazendo, não crescem, não querem ver você crescendo. Jesus falou, atira a primeira pedra. E foi lá, ó. E ele falava com o pessoal que viu. Fala assim, eu vi. Fala, eu vi. Isso. É com quem vê. E o pessoal, porque como é que funcionava a lei? Já expliquei aqui. A lei de Moisés era assim. Tinha que ter pelo menos 2 testemunhas ocular que viu o fato. Entendeu? Então essas pessoas davam o depoimento na presença. E aí elas tacava o primeiro uma, entendeu? Depois o segundo tacava dele. E aí a turma ia para pedrado. Quando Jesus diz atira a primeira pedra, ele tirou o foco dele, da mulher, e colocou na pessoa que viu. Aí eu imagino todo mundo olhando para quem viu. Pelo menos o pessoal que... Vamos lá, irmão, vamos lá. Pedrada na dona, pedrada na dona. Eu estou aqui, eu só posso tacar minha pedra depois que você tacar a sua. Taca a sua, ela está lascada, essa dona. Lada de homem, já está tão difícil. Ainda pegou, não? O homem dos outros. Só que aí o pessoal com a pedra na mão está diante de quem? De quem? E ele sabe que Jesus é o Filho de Deus. E que é poderoso. E que sabe que este também tem pecado, porque todo mundo tem. Você tem? Você tem? Sério? Quem não tem, levanta a mão. Me conta aí, pô. Todo mundo tem. Quando Jesus fez isso, todo mundo começa a olhar para as testemunhas. Porque para o apedrejamento acontecer, tem que começar por elas. Pastor, eu nunca apedrejei ninguém, mas nunca começou uma fofoca. Era verdade que ela era adúltera, sim ou não? Mas isso faria sentido para Jesus? Porque se alguém diz, Jesus, fui eu que falei, porque é verdade. O que Jesus diria para ela? Mas você também faz isso e é verdade. Que direito você acha que tem de dizer para outra pessoa que não tem mais chance para ela? Que história é essa de darmos sentenças tão desagradáveis para filhos, casamentos, negócios, saúde de outras pessoas? Nós não somos pessoas que levamos ausência de esperança para os outros, não. Quando as pessoas começaram a olhar para si, porque é isso que elas vão fazer. Diante da fala de Jesus, acabou. Ninguém mais está olhando para a mulher, ninguém mais quer saber de Jesus, ninguém mais quer saber do templo, ninguém mais quer saber de nada. Todo mundo está olhando para si. E quando Jesus colocou todo mundo olhando para si mesmo, eles descobriram que havia neles motivos seríssimos para que eles fossem condenados. Talvez não pelo Velho Testamento, mas pelo Novo. Talvez não pela lei do Moisés, onde para matar tinha que ser de fato. Mas na verdade aqueles homens já haviam matado aquela mulher, segundo o que Jesus vai dizer. Sabe o que acontece? As pessoas começam a ir embora. Começaram pelos velhos, os inflexíveis, com a mente totalmente engessada, e as pessoas vão indo embora. Jesus não levanta, continua onde está. Ele não está dando atenção para as pessoas. Elas vão embora e vão ter que digerir no caminho, na noite, na cama, a vergonha que todos eles passaram. Sejam jovens ou velhos, quando encontrassem na rua e lembrassem que estiveram juntos diante de uma mulher, vão descobrirem que o outro não pôde apedrejar, porque também tinha algo de errado. Não precisava expor
Não, precisava apenas mostrar para mim que, por pior que a outra pessoa seja, se ela vai entrar aqui sã ou bêbada, se ela vai entrar aqui vestida num padrão que nós achamos que é certo ou não, se faz para Deus, isso não é relevante. Quando nós olhamos para essa situação, onde ninguém queria dar uma oportunidade nova para ela, todos estão indo embora. E o texto é bem claro. O texto diz que quando o assunto é pecado, só fica Jesus e a mulher. O texto faz questão de dizer: e Jesus, levantando, não viu ninguém além da mulher. Não tem discípulo, não tem aluno de Jesus, não tem gente que toma conta, que abre ou fecha a porta da sinagoga, não tem ninguém. Quando ele disse pecado, todo mundo foi embora. Ficou só ela. Ela ficou. Ela era o centro das atenções. Quando todos vão embora, Jesus se levanta e faz uma pergunta para ela: mulher, onde estão os que te acusavam?